Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. A live que vocês vão assistir a seguir foi feita exclusivamente para membros e tem uns relatos muito secretos, assustadores e que eu não podia colocar abertamente no YouTube. São 4 relatos dentro de uma única live que era exclusiva, mas que agora eu decidi abrir para vocês, tá bom? Então, saibam que ela foi ao ar no dia 22 de outubro de 2020, mas agora vai ficar para vocês. Então, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Esse primeiro relato que eu vou ler para vocês, o que eu gostei nele é que a moça que me mandou é uma moça muito simples. Ô Juca, vou pôr esse bebê nos emojis. Você deu a melhor ideia de todas, cara. Sempre dando ideia boa, hein? Esse relato que eu vou ler agora, ele é de uma moça que ela é simples e ela... Saca aquela pessoa que você vê sinceridade nela? É isso aí. Eu vou ler para vocês então. E posso dizer que ele é um relato do estilo raiz. Então a gente não vê aquelas coisas assim. Ô Silmar, beleza? Que bom que você está aqui com a gente. Vou começar agora o primeiro relato. Então vamos lá. Oi Luciano, tudo bem? Queria contar o meu relato. Há alguns meses atrás, eu estava andando de carro procurando uma marcenaria. Eu já conhecia o assunto Sete Além e já tinha visto vídeos. Sempre imaginei como seria essa tal dimensão. Naquela noite, eu entrei em uma rua que é paralela à rodovia principal da minha cidade. Fui entrando nessa rua, tudo normal. E era uma noite até que bonita. Andei tranquilamente. Até que reparei que a rua foi ficando esquisita, ficando estranha, cheia de árvores. Muito mato, tipo uma rua abandonada, sabe? O pior é que eu já tinha passado por essa rua muitas e muitas vezes na minha vida. De repente, eu reparei que a rua foi ficando mais e mais abandonada, mais e mais vazia, até que eu senti o carro cair em alguma coisa. Isso mesmo, Luciano. O carro parece que prendeu em um buraco e não saía do lugar. E eu acelerava, a roda patinava, mas o carro não andava de jeito nenhum. E olha que era um Jeep. Olhei em volta e tudo estava escuro e abandonado, cheio de mato e entulhos. Eu empurrei a porta do motorista com uma das pernas e segurei essa porta muito pesada e consegui sair do carro. E realmente, eu havia enfiado a frente do carro em um buraco. O mais estranho é que a rua onde eu havia chegado não tinha mais saída. Parecia que eu estava em transe, hipnotizada. Fiquei apavorada. Oi Valéria, bem-vinda. Estamos no primeiro relato ainda. Parecia que eu estava hipnotizada. Olhei e vi um andarilho na minha frente, todo sujo. Muito assustador. Até que ele começou a andar na minha direção. Esse andarilho tinha a aparência de um morador de rua, mas algo nele era muito,
muito maligno. Eu fiquei com medo, pois não sabia se ele ia me ajudar a sair dali ou me fazer mal. Eu notei que o meu carro estava preso naquele buraco e árvores saíam da própria calçada e do asfalto. Eu nem escutei o que esse homem falou, pois ele falou algo para mim. Eu subi um monte de terra e mato até chegar na grade de proteção da rodovia. Eu pulei essa grade, atravessei a rodovia e cheguei a JM Comércio de Pneus. Lá, alguns rapazes me receberam e perceberam que eu estava muito nervosa. Contei a eles onde meu carro estava e o que tinha acontecido. E eles falaram que era impossível eu estar ali com o meu carro, pois a avenida era cheia de manilhas que fechavam a estrada, que não havia maneira de chegar ali onde eu tinha chegado com o carro. E muito menos como eu havia saído do carro e subido aquele barranco. Eles me acompanharam e eu estava muito nervosa até o meu carro. Só que o local estava diferente do local onde eu tinha deixado o carro. Realmente havia muitas manilhas enormes e não havia meio de eu ter chegado ali com o carro. Perdão, parece que o meu carro havia sido colocado ali. Eles acharam que eu tinha rodado quilômetros pelo mato, que não havia meio realmente. Então, colocamos algumas madeiras no pneu do meu carro e tentamos fazer com que ele saísse do buraco. Em paralelo, voltamos para a JM Comércio de Pneus e ligamos para o meu marido. Eu estava chorando muito. E eles recuperaram o meu carro. Até hoje eu me pergunto se foi algo da minha cabeça que me deu branco, tipo apaguei, ou se realmente eu estava em outro local, em outro plano, em outra dimensão. Foi muito estranho, tenho fotos desse lugar. Meu marido quase deixou o carro e veio a pé porque ele falou que não tem como chegar até ali de carro. Havia muitas árvores, mato e buraco. Como eu havia passado? Como eu havia chegado até lá? Quem era aquele andarilho? Detalhe: para tirar o carro do buraco foi necessário muitas madeiras, muitos paus, pedras, porque o guincho não chegava até aquele lugar. O mais interessante, e aí não tem nada a ver com Sete Além, mas é um assunto engraçado, é que eu havia pego esse carro novinho na concessionária há 3 dias e meu marido estava em outro lugar fazendo o seguro do mesmo. Até hoje eu não sei o que ocorreu, como meu carro foi parar lá. Sei que no momento em que eu dirigia, realmente eu pensava em Sete Além. Nunca mais tive coragem de voltar lá. Esse foi o relato número 1. Olá, é a Adriana por aqui. Fico mais segura para contar tudo o que me ocorreu e me ocorre até hoje. Primeiro, deixa eu explicar que antes de ir para esse lugar maldito chamado Sete Além, eu não sabia nada sobre o assunto e o que eu vou relatar é a mais pura verdade, não é mentira, nem história, nem é invenção. Bom, vamos ao 1º de dezembro de 2018. Umas 6 horas da tarde. Eu tinha acabado de sair do trabalho, eu estava no ponto, esperando meu ônibus para ir para casa. Lembrando que isso ocorreu em plena luz do dia. O sol estava forte ainda. Foi quando, do nada, algo entrou no meu olho, no ponto de ônibus, e eu comecei a coçar desesperadamente. E eu não conseguia mais abrir meus olhos. Nesse momento, Luciano, eu ouvi uma sirene bem alta, mas essa sirene
Oi, Lúcia, tudo bem? Estamos no segundo relato. Vou contar uns 5 relatos hoje. Mas é bacana que você pode ver depois, porque vai estar gravado. Continuando. Ela estava no ponto de ônibus, entrou algo no olho dela, ela ficou coçando. E nisso ela ouviu uma sirene bem alta, mas ela frisa aqui que essa sirene, e isso já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo na verdade. O som que você ouve parece que está vindo da sua cabeça, parece mais dentro do que fora. Ela conta isso. Eu ouvi uma sirene bem alta, mas parecia que ela vinha de dentro da minha cabeça. E em questão de segundos, quando abri os olhos, eu estava em outro lugar. Quero dizer, era o mesmo lugar, mas estava tudo ao contrário. A rua estava escura, deserta, quase sem iluminação, havia um nevoeiro muito forte, as casas estavam velhas, com portões bem baixinhos e tudo meio retorcido, sabe, Luciano? Foi aí que meio que de longe eu avistei uma senhorinha com roupas bem velhas. Lá na minha frente andando. Eu corri até ela para alcançá-la, mas era como se eu não saísse do lugar, porque com muito custo eu consegui chegar até ela. Cheguei perto, falei boa noite e ela só balançou a cabeça. A visão dela estava toda borrada. Ela parecia um borrão para mim. E eu perguntei para ela: a senhora sabe onde eu tô? Que lugar é esse? Eu estava no ponto de ônibus exatamente agora. E, meu amigo, a essa hora a senhorinha ergueu a cabeça, me olhou com aqueles olhos amarelos e deu um sorriso horrível. Os dentes dela eram péssimos, podres. Aí eu quase desmaiei de medo e ela segurou bem forte no meu braço e falou assim: vem, vem menina, você não pode ficar aqui em Sete Além. A tua família vai ficar que nem louca te esperando. E ela saiu praticamente me arrastando e até hoje eu não acredito na força que ela tinha. Eu creio que ela me arrastou por uns 5, 6 metros até uma encruzilhada. Então, ela, de maneira muito ríspida e agressiva, falou assim: fecha de novo os olhos. Eu pensei, como ela sabe que eu havia fechado os olhos antes com a irritação no olho? Mas ela reforçou, fecha de novo os olhos. Eu fechei, ela me empurrou para ficar de joelhos e me deu um tapa muito forte nas costas, muito forte mesmo, a ponto de eu cair para a frente e apoiar com a mão para não bater o rosto no chão. Ouvi muito barulho nesse momento, mas era barulho de buzina. Quando abri os olhos, já estava sentindo a luz do sol e o calor no meu rosto. Tinha um ônibus quase em cima de mim, buzinando. Havia carros na rua. Eu me senti como se fosse um fantasma caída no meio da rua de 4. Depois que eu fui para casa, eu busquei assuntos estranhos no Google e também no YouTube. E acabei achando um canal que falava de Sete Além, não era o seu. Mas aí me caiu a ficha de que eu estive realmente em outra realidade. Agora vem a parte mais cabulosa e sofrida, ela escreve. Em janeiro de 2020 eu comecei a ter fortes dores de cabeça. Olha que legal isso que ela falou. Não é legal, é ruim. Mas é interessante como as coisas se desdobram na vida das pessoas. A gente nunca fala disso aqui, né? Às vezes chega um relato assim e eu mesmo não conto para vocês o desdobramento na vida da pessoa. Olha que interessante. Agora vem a parte mais cabulosa e sofrida. Janeiro de 2020 eu comecei a ter fortes dores de cabeça. Nenhum remédio alivia a minha dor. Começava à tarde e passava à noite. Perdão, começava à tarde a dor e passava a noite toda.
No outro dia eu acordava muito estranha. E eu ia até o banheiro, eu não reconhecia a minha casa, eu não reconhecia o meu quarto, eu não reconhecia o trajeto até o meu trabalho, eu não conseguia reconhecer nem minha filha de 8 anos. Todo dia antes de eu ir trabalhar, minha filha vem me dar bom dia, me dá um abraço. Só que nos dias que eu tinha essa dor de cabeça, no dia seguinte eu não a reconhecia. Eu não expressava nenhum sentimento por aquela menina. Luciano, eu tenho certeza que aquela senhora de Sete Além, quando ela agarrou meu braço e deu um tapa nas minhas costas para me mandar para cá, ela tirou algo de mim. Ela tirou a minha alegria, a minha autoestima e a minha vontade de viver. Hoje eu tenho depressão, tomo remédios controlados fortes, precisei de ajuda de psicólogo e psiquiatra. E até hoje eu tenho várias recaídas onde eu acabo não reconhecendo as pessoas nem os locais onde eu estou. Eu acabo me ferindo e nem sei onde me feri. Tenho cicatrizes pelo corpo que eu não sei onde eu fiz. Eu tenho certeza que é tudo por causa deste maldito lugar que eu nunca desejei ir e eu sofro as consequências até hoje. Até hoje eu luto todo dia para viver, para não desistir e tenho sofrido muito. Tem muita gente que brinca com esse assunto, mas se elas soubessem a consequência de tudo isso, não desejariam jamais visitar esse maldito lugar que eu visitei por minutos. Luciano, esse é o meu relato. Me perdoa se tiver algum erro de português. Obrigada pela sua atenção e um grande abraço, meu amigo. Eu vou ler para vocês esse relato 3. Vamos lá. Terça-feira, dia 9 de agosto de 2016. Impossível de esquecer essa data. Não porque foi especial, mas sim porque foi perturbador. Eu sempre frequentei igrejas, aliás, desde que eu nasci e me entendo por gente, eu já estava em uma igreja, pois a minha família toda é evangélica. Automaticamente eu cresci sabendo que existiam 2 lugares que poderíamos ir após a morte, o céu ou o inferno. Bom, eu estava ciente de que havia apenas esses 2 lugares e o meu pensamento, ainda cheio de dúvidas, fez com que eu conhecesse um terceiro lugar, onde nossas almas também podem ir. Não acreditam? Não tem problema. Até eu mesmo não consigo acreditar em mim às vezes. Eu estava um pouco afastado da igreja nessa época, em 2016. Eu me sentia preso e resolvi que deveria aproveitar a vida um pouco. Bom, comecei a frequentar as baladas escondido, com amigos e me viciei na noite. Era muita diversão, beber, dançar, aproveitar cada minuto antes que os meus pais pudessem descobrir que eu andava me desviando do caminho que eles consideravam certo. Então, após muitas noites de bebedeira e tudo o que se pode imaginar em uma balada, meus pais notaram que eu andava muito agressivo e estressado e começaram a desconfiar que eu estava me perdendo ou algo do tipo. Então eles me chamaram na sala para uma conversa, mas eu os tratei muito mal. Eu saí dali muito bravo, bati a porta com força e nem olhei para trás. Bom, cheguei na casa de um amigo. Contei para ele a situação e ele disse que eu poderia ficar lá até resolver tudo com os meus pais. Após essa conversa, adivinha,
Fomos mais uma vez para a balada. E que balada, Luciano! Usei e abusei de tudo o que você pode imaginar. Até que eu tive uma parada cardíaca ali mesmo, no meio da pista de dança. Eu me lembro perfeitamente das pessoas indo para cima de mim enquanto eu caía, até que eu apaguei e foi aí que tudo começou. Eu acordei com muito frio, tremendo, em um lugar muito escuro e medonho. Eu entrei em pânico na mesma hora. Quase eu não conseguia ver nada por causa da neblina e a escuridão ao meu redor. E eu me perguntava: socorro, tem alguém aí? Onde eu estou? Ninguém respondia e eu ouvia apenas a minha voz. E eu lembrei daqueles relatos de experiência quase morte, ou até de histórias de pessoas que morrem e depois voltam com algumas vivências. Como eu vim parar aqui se agora mesmo eu estava em uma balada? Então eu gritei ainda mais alto: socorro, tem alguém aí? Então, uma mulher estranha falou para mim no meio da neblina. Ela disse: Sil, fica quieto, senão eles vão te escutar. Fala baixo. Eu não acreditei que eu ouvi a voz de uma pessoa naquela imensidão de neblina. Mas eu apurei os meus ouvidos e ouvi outros barulhos e ruídos muito estranhos, e gritos e arrastar de móveis. Comecei a ficar em pânico. Eu estava sozinho. De repente, muitas vozes ao meu redor começaram a gritar: você não pertence a esse lugar. Vá embora. Você não é daqui. Ele ouviu esses sons horríveis de pessoas gritando: vão embora. Vá embora. Você não é daqui. Some daqui. Vai embora, intruso. E aí ele diz: foi estranho, pois eu mesmo não queria estar lá. Como aquelas vozes diziam para eu sair, para eu ir embora, se eu não sabia como ir embora e eu mesmo queria ir realmente embora, sumir dali. Mas não tinha como. E as vozes ficaram cada vez mais ameaçadoras. Você não pertence a esse lugar, vá embora. Vá embora daqui. Até que uma voz falou algo que me assustou mais. Ela falou assim: vá embora, porque eles estão chegando e eles vão pegar você. Essa voz que falou comigo estava mais próxima, na neblina, e eu consegui correr ou pelo menos dar alguns passos em direção a ela. E realmente eu vi um homem muito magro, bem alto, com um olhar assustador. E ele viu que eu o flagrei no meio da neblina. Ele se virou de costa e foi embora. E eu continuei gritando para ele: volta aqui, mas ele nem olhou para trás. Eu estava no meio de um monte de pessoa que passava e gritava isso para mim. Quem eram aquelas pessoas? Eu fiquei sem entender nada. Olhei para o céu, que até então eu não havia olhado ainda. Parecia manhã, mas uma manhã escura, não uma manhã comum. Parece que tinha acontecido um apocalipse naquele lugar. Era um ambiente triste, cheio de nuvens negras. Elas estavam carregadas como se fossem desabar a qualquer momento.
Eu levantei dali, segui um pouco mais adiante e eu vi mais pessoas andando de lá e para cá. Pessoas caminhavam de maneira comum, mas elas tinham no rosto um ar de medo e ao mesmo tempo elas também davam medo. Eu não tinha opção, comecei a andar no meio delas e o mais engraçado, eu pensei que passaria em branco, mas todas ficaram me encarando. Era evidente que eu não era de lá. Até que eu ouvi umas vozes novamente atrás de mim dizendo: aberração, vai embora, aberração. Eu tremia de medo, mas eu tinha que ir para algum lugar, eu tinha que pedir ajuda. Por favor, se coloquem no meu lugar. O que vocês fariam? Eu corri no meio daquela multidão até chegar em um rapaz com a aparência um pouco menos ameaçadora. E eu perguntei: moço, pelo amor de Deus, você sabe que lugar é esse? Como eu faço para sair daqui? Esse rapaz parou de ter aquele olhar um pouco mais bondoso, puxou o braço e comentou assim com uma garota que estava perto dele: olha só, mais um perdido arriscando a vida aqui. E foi embora. Não me explicou nada e ainda desdenhou de mim. De repente, eu senti que eu chamei muita atenção, porque uns homens vieram na minha direção, todos juntos, agrupados, cerca de 4 ou 5 homens. Me pegaram nos braços e me levaram, arrastado. Comecei a gritar, pedir ajuda, porque afinal eu não sabia quem eles eram. Sei que o toque deles era gelado. Todos me olhavam com olhar frio. As pessoas nem ligaram, ninguém me ajudou. Eu não sabia ainda se estava vivo ou morto, mas fiquei com medo de morrer. Me arrastaram para uma casa onde eu fiquei uns 4 dias, jogado num chão de madeira, sozinho. Umas 2 ou 3 vezes por dia, um homem entrava nessa casa e me dava água, numa cumbuca velha amassada de ferro. Ele tinha aparência normal, um pouco mais normal. Até que um dia, lá pelo 3º ou 4º dia, eu perguntei para ele, eu falei: você parece que veio do mesmo lugar que eu vim. Por que eles não pegam você como eles me pegaram? Por que eles não te olham como olham para mim? Ele sorriu e me respondeu: pois é, meu amigo, eu também vim da onde você veio. É uma longa história. Eu vim parar aqui porque eu tinha muito desejo de experimentar outro mundo, outra dimensão. Até que o meu desejo se tornou realidade, eu vim parar aqui. E eu não gostei. Fiquei aqui um tempo até que me pegaram, igual pegaram você. E quando me pegaram, me deram 2 escolhas que eles vão dar para você também. Eles me falaram: ou você morre, ou você vive aqui para trabalhar para a gente. Lógico que eu escolhi trabalhar para eles. Com isso, eu perdi minha chance de voltar. Porque no momento em que eu desejei vir para cá e aceitei trabalhar para eles, eu perdi meu direito de voltar. E eles vão te dar a mesma escolha. E eu espero que você escolha morrer, pois nada é pior do que ficar aqui. Eu fiquei em choque, comecei a chorar e perguntei: que lugar é esse? Ele falou: ué, você veio pra cá e não sabe que lugar é esse? Você nunca ouviu falar em Sete Além? Eu disse: não. Ele falou: ué, lá na Terra algumas pessoas falam de Sete Além. Eu era fascinado por Sete Além, eu queria visitar Sete Além. Um dia eu estava dormindo e eu vim pra cá do nada. Mas não era um sonho.
E eles me pegaram, igual fizeram com você, e eu escolhi ficar para não morrer. Com isso, eu já descobri muita coisa. Por exemplo, eu descobri que as pessoas da Terra não acham esse lugar real e que há muitas maneiras de vir para cá. E que algumas autoridades da Terra sabem da existência desse lugar. E muitas pessoas vêm para cá na experiência de quase morte. Tem pessoas daqui, lá na Terra, tentando impedir que os portais sejam abertos. Mesmo assim, vocês vêm para cá. E lá na Terra está ficando cada dia mais difícil esconder isso da população. Eu não dei muita atenção e disse assim: como eu faço para sair daqui? Eu quero voltar. Eu tô preso, eu não quero trabalhar aqui, mas também não quero morrer. Esse homem então se apiedou de mim, ficou com dó. Então ele riu, abriu a porta, gritou algo num idioma que eu não entendo para os oficiais. Então ele me agarrou pela gola e me arrastou pelo chão por muitos e muitos metros. Eu fui me cortando nas pedras. E eu pedia para ele parar, mas ele não me ouvia. Ele me levou até um lugar, ele era muito forte. Mesmo eu me debatendo, ele me deixou numa espécie de estação velha de trem. Ele me colocou de cabeça no chão e ficou olhando. Até que, de repente, chegou uma espécie de composição maluca. Um trem horrível e infernal, que não andava tão rápido. E não é que esse cara me jogou nesse trem, e esse trem me atropelou, que eu achei que eu ia morrer? Eu gritei. Quando eu acordei, eu estava no hospital, com a minha família perto de mim, dizendo que eu tinha tido uma parada cardíaca e que os médicos tinham tentado me reanimar. Eu acordei 1h30 da madrugada. Havia passado poucas horas apenas desde que eu tinha tido a parada cardíaca. Foi tudo sem explicação e eu não entendi nada e não entendo até hoje o que aconteceu. Isso me intrigou muito. Será que o que eu ouvi daquele homem é verdade? Será que autoridades sabem desse lugar? Que lugar é aquele? Não sabemos de nada, Luciano. No final das contas, com essa experiência de quase morte, esse terceiro lugar é muito distante do céu e bem pior que o inferno e se chama Sete Além. Cadê? Tem um relato aqui que eu acho muito legal. Que é um pouquinho mais assustador. Eu vou ler esse relato do Everton agora. Oi, Luciano. Venho através deste e-mail te contar a minha experiência, que realmente não sei o que significa. Eu espero que você leia tudo até o final. Eu sou muito cético e acredito em Deus, mas não sigo nenhuma religião. Realmente, eu não acredito que seres possam vir a este mundo e nem que nós possamos atravessar para uma dimensão paralela. Mas no ano passado, eu tive uma experiência muito, muito real. Em junho de 2019, era uma sexta-feira, e após um longo dia estressante na faculdade, pois eu estou cursando engenharia mecânica, eu estava voltando para minha casa e lembro que eu estava em um trânsito muito intenso, no ônibus lotado. Até aí tudo normal.
Eu estava de pé, tentei ouvir uma música, mas por algum motivo estranho meu fone de ouvido não pegou. Então eu achei que o fone estava quebrado. Guardei e foi a partir daí que ficou tudo muito estranho. O ônibus, que estava cheio e barulhento, ficou silencioso. O trânsito intenso que fazia o ônibus parar várias vezes durante o trajeto, começou a se dissipar e o ônibus começou a correr muito. Uma senhora que estava do meu lado falou assim: "Agora a gente vai chegar lá." Quando chegou o meu ponto, eu simplesmente desci do meu ônibus e fui para casa. Eu estava tão cansado que eu decidi não ir para a academia. Eu moro com a minha família, que é composta dos meus pais e irmã, mas raramente os encontro em casa. Não havia ninguém nem nas ruas e nem em casa, e era por volta das 9 da noite. Eu comi um pão e deitei exausto na minha cama e adormeci. Agora vem a parte. No dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, eu senti a minha cama balançando um pouco. E eu ouvi várias vozes, como se tivessem pessoas conversando do lado de fora do meu quarto. Em seguida, eu senti que alguém estava se levantando da minha cama. Eu, que estava de olhos fechados, abri rapidamente e não ouvi mais as vozes. Porém, quando eu olhei em direção aos meus pés, Luciano, havia uma garotinha olhando para mim. Ela era muito sombria. Sinceramente, ela parecia o demônio. Essa garotinha estava com uma cara muito brava e olhava fixamente para mim. Os olhos dela eram muito escuros. Eu, sem acreditar no que estava vendo, fiz questão de arregalar os olhos para ver se essa garota era real mesmo. E eu te juro, Luciano, não tive dúvidas que a garota era real. E era 7 horas da manhã aquela hora. O quarto estava claro e dava para enxergar tudo. Eu olhei fixamente para a garotinha por alguns minutos, enquanto eu estava deitado. Na hora, eu pensei que era melhor não me mexer nem falar nada. Olhei para a porta para ver se a porta estava fechada, e sim, a porta do meu quarto estava trancada. Olhei para a garotinha e ela ainda estava me encarando. Meu medo aumentou exponencialmente naquele momento. Eu tentei não olhar mais para ela. Até que eu ouvi seu sorriso infantil e assustador. Não tem nada pior do que ouvir um sorriso de criança quando você não tem criança em casa. Ela riu e sussurrou baixinho: "Estou decidindo se eu te levo ou não para Sete Além." O termo além, em Sete Além, me deu um terror na hora. Eu pensei: então é assim que morremos? Eu estava na presença de uma entidade sobrenatural real. Eu urinei na cama. Urinei de pavor. Ela parece que percebeu, porque ela riu. Às vezes ela suspirava, mas não tirava os olhos de mim em nenhum momento, como se eu fosse a sua presa. A sensação foi tão real. Quando eu me lembro hoje em dia, eu ainda sinto muito pavor. Sei que neste momento eu ficava pensando:
Desiste de mim, vai embora, demônio. Desiste de mim. Depois de uns minutos, ela suspirou fundo e sumiu. Mas ela disse antes: volto já. E eu percebi que ela tinha ido visitar outras centenas de quartos de jovens pelo mundo em segundos, mas que ela voltaria para o meu quarto, pois ela tinha gostado de mim, e ela me levaria com certeza para esse tal Sete Além. Certeza, ela estava decidida. Eu não me levantei da cama, pois eu estava com muito medo. Eu sabia que se ela voltasse e me encontrasse em pé, aquela garotinha do inferno quebraria meus ossos, devoraria minha carne, esfolaria minha pele, e então me levaria. Por isso, eu estiquei o braço bem devagar, peguei meu celular para contar tudo o que eu tinha presenciado para uma amiga minha, minha melhor amiga, a quem eu confio mais que a minha própria família. Estranhamente, meu celular não tinha sinal de Wi-Fi e nem dados móveis, mas mesmo assim eu mandei uma mensagem que não foi enviada. De repente, eu comecei a sentir sono, muito sono. Até escrevi isso para minha amiga. E adormeci. Quando acordei, por volta das 11 horas, eu olhei no meu celular, que já estava com sinal novamente, e tudo estava normal. Verifiquei que realmente eu havia mandado a mensagem para minha amiga e ela havia recebido e já tinha até respondido. Minha amiga respondeu que estaria rezando por mim. Depois eu senti, quando eu conversei com outras pessoas, que o fato de eu desmaiar quando a garotinha desapareceu, de eu desmaiar com sono, fez com que aquele ser, ao voltar para minha casa, perdesse o interesse em me levar. Por isso, eu tenho certeza que eu escapei de um demônio de Sete Além. É isso aí. Esse foi o relato. E eu achei muito legal. Gostaram desse relato?